Olá, meus amigos, estamos estreando o estúdio novo e eu resolvi trazer um assunto que eu nunca falei aqui no canal, que seria a síndrome de supercrescimento bacteriano, também chamada de SIBO. Muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem o que é esse supercrescimento. Será que tem bactérias demais? Isso é um tipo de disbiose? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, eu sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, curte o vídeo, não custa nada, me ajuda a dar um joinha que eu vou fazer mais vídeos para vocês. Então vamos lá, gente, vamos entender essa tal dessa SIBO, né, ou síndrome de supercrescimento bacteriano. O nosso intestino, ele é o lar de inúmeras bactérias. A região que tem mais bactéria no nosso intestino seria a região do intestino grosso e do reto. Só que no intestino delgado, a gente também tem bactérias. Essas bactérias, o esperado é que a gente tenha até uma certa quantidade. Essa quantidade seria 1000 micro-organismos por ml do conteúdo intestinal. Só que, eventualmente, algumas situações podem levar a um aumento da quantidade de bactérias. Por isso que seria um supercrescimento, ou seja, tem uma proliferação exagerada. Como eu falei na introdução, esse é um tipo de disbiose. O que seriam as disbioses, gente? É um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Existem disbioses que são quantitativas, ou seja, tem a ver com a quantidade, e disbioses que têm a ver com a qualidade ou qualitativa, os tipos de bactérias. Então, quando a gente está falando num supercrescimento bacteriano, é uma disbiose do tipo quantitativa. Tem bactéria demais proliferando ali. Agora, o que poderia levar a um aumento do crescimento de bactérias no nosso intestino delgado? Qualquer quadro que prejudique as defesas do nosso organismo. Vocês viram o vídeo que eu falei sobre imunidade não tem muito tempo? O nosso intestino participa diretamente da nossa imunidade. Nós temos inúmeros mecanismos que são ou mecanismos que a gente já nasce com eles, que são genéricos, ou alguns que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, que são específicos para micro-organismos. Qualquer coisa que vá prejudicar esses mecanismos de defesa podem levar a um aumento da proliferação de bactérias. Sabe um mecanismo que muitas vezes as pessoas não associam? A acidez do nosso estômago. O nosso estômago tem um pH muito baixo. Isso quer dizer que poucas bactérias vão sobreviver àquilo ali. Quando a gente toma medicações que diminuem a produção de ácido, por exemplo, os prazóis, que todo mundo já ouviu falar, o que vai acontecer? A gente diminui também essa defesa. Então vão chegar mais bactérias no nosso intestino delgado, podendo causar um aumento da proliferação. Um outro mecanismo também que é muito importante, gente, a alimentação das bactérias. Se a gente não mastiga direito, o que vai acontecer? O nosso organismo tem muito mais dificuldade para digerir os alimentos. Se chega mais alimento não digerido no nosso intestino, o que vai aumentar? Proliferação de bactéria metabolizando esse alimento para a gente. Só que isso não é bom. Vai levar a um aumento do crescimento de bactérias, levando então a uma possível SIBO. Fora isso, quadros que alterem a motilidade do nosso intestino. Imagina o seguinte, se o nosso intestino está movimentando, aquele conteúdo está sempre sendo renovado, não vai tendo aquela proliferação excessiva. Se a gente usa, por exemplo, medicações, ou se tem algum outro quadro que prejudica a movimentação do nosso intestino, isso também pode aumentar a proliferação bacteriana, levando a um quadro de supercrescimento bacteriano. Quer saber algumas medicações que podem levar a isso? Por exemplo, os opioides, aqueles analgésicos derivados da morfina, que nós temos vários exemplos, a codeína, o tramadol, esses medicamentos eles vão retardar a movimentação intestinal. Fora isso, os anti-inflamatórios, também os antiespasmódicos, até o Buscopan, ele retarda a movimentação, a contração intestinal, podendo levar a um aumento de proliferação bacteriana. Como eu falei, cirurgias também, qualquer quadro que altere a movimentação do nosso intestino. Toda cirurgia abdominal vai gerar algum tipo de aderência, e as aderências podem prejudicar a movimentação intestinal. Então, cirurgias de intestino ou cirurgias abdominais podem predispor esse tipo de quadro. Fora isso também, gente, qualquer quadro que prejudique a nossa imunidade. Então, problemas de saúde não controlados vão aumentar esse risco. A pessoa que tem um diabetes não controlado, uma pressão alta não controlada, tudo isso aumenta o risco de ter uma proliferação. Agora, qual que é o problema de ter uma proliferação bacteriana? A gente não tem bactérias no nosso intestino? Qual que é o problema de ter esse excesso de bactérias? Porque essas bactérias elas vão produzir inicialmente alguns compostos que podem ter efeito no nosso organismo. Eles podem ser absorvidos, atuar no nosso fígado, na nossa pele, no sistema nervoso. Essas bactérias vão também competir com bactérias que podem produzir coisas boas para nós. Então, nós vamos estar diminuindo bactérias boas devido a essa superproliferação. Elas também vão
vão competir com a nossa alimentação. Elas vão usar alguns nutrientes, por exemplo, a vitamina B12. Então, quem tem um supercrescimento bacteriano vai ter uma diminuição, muitas vezes, da vitamina B12 e um aumento do ácido fólico, que é um metabólito dessa produção. Além disso, nós podemos ter perda também de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Podemos ter deficiência de ferro, então levando a consequências para o nosso corpo, como a anemia por falta de ferro, anemia por falta de vitamina B12, problemas relacionados à demência por falta da vitamina B12 também, deficiência de vitaminas que vão ter inúmeras consequências no nosso corpo. Ok, então a gente já sabe o que é a SIBO, a gente já sabe quais consequências podem ter para a gente, mas como que a gente vai manifestar? O que a gente vai manifestar quando está com esse supercrescimento? Os principais sintomas vão ser relacionados ao trato gastrointestinal, por exemplo, diarreias, distensão abdominal, mal-estar, dor abdominal, a presença de muco, presença de gordura nas fezes. Então esses são vários sintomas que a gente pode manifestar. Agora, se você já ouviu falar de intolerância à lactose, intolerância à frutose, síndrome de intestino irritável, você deve ter notado que muitos dos sintomas são os mesmos, não é? E é por isso que a gente tem que investir em um método de diagnóstico para entender qual que é o problema. Então classificar tudo como intestino irritável é um problema. Muitas vezes as pessoas recebem o diagnóstico de intestino irritável sem ter sido excluídas outras causas possíveis desse tipo de problema. E a pessoa vai carregar esse diagnóstico para o resto da vida, gente. Anos e anos até alguém investigar e às vezes achar um problema, como esses que eu falei, de intolerância e também a SIBO. Então a SIBO é um tipo de disbiose que tem um aumento de proliferação de bactérias. Isso vai levar à competição com as nossas bactérias, levar à produção de componentes ruins, causando problemas para a nossa saúde. E a SIBO tem tratamento. Uma vez tratada, a gente muitas vezes vai precisar usar antibióticos e também probióticos para repor bactérias boas, e a pessoa vai voltar a ter qualidade de vida ficando livre dos sintomas. Olha como que é importante investigar. E hoje em dia a gente tem métodos para fazer esse tipo de diagnóstico. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, gente, lembra de curtir e compartilha também, não custa nada, manda para quem pode estar precisando. Queria te convidar a conhecer meu site. Toda semana tem textos para vocês de saúde intestinal, textos de qualidade que vão ajudar você a entender o papel central do intestino na saúde geral. Um grande abraço, você merece tudo de bom. Te vejo na próxima.